Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de biologia aqui pelo YouTube. Lembrando que se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curta esse vídeo e clique no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Então hoje nós teremos uma aula sobre o grupo dos quinidários. Então, gente, os quinidários, né, são um grupo de animais verdadeiros, diferente, por exemplo, das esponjas, né, que a gente viu na nossa aula anterior, né? As esponjas, elas não são consideradas animais verdadeiros, elas estão próximas dos animais, mas elas não são animais verdadeiros, elas são parazoários, diferente dos quinidários, que agora estão no grupo dos metazoários, ou seja, dos animais verdadeiros. Então, vamos lá começar. Então, gente, introduzindo, né, a nossa aula de hoje, os quinidários, né, são animais que pertencem ao filo Quinidaria. Eles são representados pelos corais, águas-vivas, anêmonas, caravelas e hidras, né? Então, é um grupo bem diverso, é um grupo bem mais extenso, né, representado aí por vários animais, né, dentro desse grupo. A maioria, aliás, todos, né, são aquáticos, sendo a maioria marinhos, né, mas existem algumas espécies também em água doce, embora mais raro. Alguns podem causar lesões, né, e também queimaduras. Existem muitos quinidários que possuem um sistema, né, de defesa, uma célula de defesa que provoca, né, queimaduras, então a gente vai ver isso com mais detalhe na frente. Então, com relação à morfologia e fisiologia desse grupo, né, os quinidários, eles são animais classificados como diblásticos, ou seja, eles formam apenas 2 folhetos embrionários, né, durante o seu desenvolvimento, que vão dar origem à ectoderme, aliás, que vai dar origem à epiderme e à endoderme. Então, o animal, eles só formam 2 folhetos embrionários, por isso que eles são classificados como diblásticos. Os poríferos não formam folhetos embrionários, então eles não têm essa classificação. E todos os outros animais, né, platelmintos, nematóides, enfim, até os vertebrados, formam 3 folhetos embrionários, ou seja, são triblásticos. Com relação à simetria, né, corporal deles, eles possuem a simetria radial, né, ou seja, aquela simetria que tem vários planos de divisão, né, então diferente da simetria bilateral, que o animal é dividido no lado direito e lado esquerdo, esses animais eles têm vários planos de simetria. Isso é importante, né, para essas espécies porque permite que eles entrem em contato, né, com o meio ambiente em várias direções, né? Então isso é muito bom para espécies que vivem fixas, ou seja, espécies que são sésseis. Então aqui a gente vê, né, o Blaupan, né, ou seja, o design corporal básico, né, dos quinidários. Então aqui no caso a gente está vendo um formato de pólipo, né, mas é muito parecido também com as medusas. Então, como a gente pode ver, né, eles possuem duas camadas, né, na estrutura, né, corporal deles. Uma camada que é a gastroderme, né, que é uma camada interna, e uma camada externa que é a epiderme. E no meio dessas 2 camadas tem a mesogleia, né, que é uma substância, não é uma camada. Então, eles possuem apenas 2 folhetos de tecidos. Aqui no meio, né, do animal existe a cavidade gastrovascular. Essa cavidade gastrovascular vai ter acesso com o ambiente pela boca, né, e rodeando a boca tem os tentáculos, né. As medusas, elas são muito parecidas com esse plano, só que elas são invertidas, né. A boca ela fica mais na posição de baixo, né, e essa parte que está aqui, esse disco basal, né, ele não tem nas medusas, mas seria correspondente à parte de cima. Então, existem 2 formas corporais básicas, né, nos quinidários, que são os formatos polipoide ou pólipo e também o formato medusoide ou as medusas, né? Então, qual a diferença? O formato pólipo, ele é cilíndrico, séssil normalmente, né? A maioria dos pólipos são sésseis, com pouca mobilidade, ou com pouca mobilidade, né? Com uma das extremidades apoiadas em um substrato qualquer e outra livre. A abertura da boca vai ser rodeada de tentáculos, né? E o representante principal que a gente tem de pólipo são as anêmonas, né? Mas também os corais também se classificam. Já o formato medusóide ou medusa, ele é arredondado, né? Como se fosse um guarda-chuva. Apresenta movimentos causados pela contração do corpo, lança jatos de água e tem vida livre. Ou seja, eles não são fixos, né? Como os pólipos.
e corresponde a um pólipo invertido, com a boca na parte inferior e apresentando tentáculos na periferia. É um exemplo aí a água-viva. Então veja que o pólipo e a medusa eles são muito parecidos, esses dois planos corporais, né? A única diferença é que a medusa ela tem um posicionamento, né, e o pólipo tem outro, mas eles são muito parecidos, esses dois formatos corporais, né? Então aqui a gente está vendo uma figura, né, do formato aí de pólipo, esse primeiro, e o formato de medusa. Veja que é o mesmo plano básico, né, corporal, né? A diferença principal é que os pólipos são fixos, né, são sésseis, enquanto que as medusas elas têm vida livre, elas conseguem se movimentar no ambiente. Com relação ao revestimento, né, eles possuem uma epiderme, que vem da ectoderme, né, que vai revestir o corpo, e internamente eles têm a gastroderme, que vem da endoderme. E aí, entre essas duas camadas, né, de tecido, existe a mesogleia, né, uma substância, um material gelatinoso, que fica aí entre a endoderme e a ectoderme. Na epiderme estão as células mioepiteliais, né, ou seja, essas células elas funcionam como se fossem músculos, né, então elas estão ligadas ao sistema nervoso, o sistema nervoso dá ordem a essas células e elas conseguem fazer uma movimentação, né, no corpo do animal. E também existem as células intersticiais, né, que são células que vão ajudar aí na reprodução. Na superfície do corpo vão ter os quinidócitos, né, que são assim as células marcantes desse grupo, né, os quinidócitos só tem nos quinidários. Elas são células que vêm de células indiferenciadas, né, que são os quinidoblastos, e vão ser responsáveis pela defesa e pela captura de presas. Então, os quinidócitos eles são células que possuem uma espécie de fio, né, de agulha, né, que quando o animal precisa se defender ou também para ele procurar alimento, ele ativa essa célula e essa célula consegue liberar substâncias que podem causar desde uma irritação, né, uma queimadura, uma lesão ou até a morte de um animal, né, que aí ele vai utilizar ou para defesa ou para alimentação. Então, dentro do quinidócito há uma cápsula chamada de nematocisto que contém um fio enrolado, né, com uma ponta que funciona como se fosse um arpão. Quando a célula é tocada, a cápsula se abre e o filamento desenrola-se penetrando na pele da presa e injetando uma toxina capaz de paralisar e matar os animais, que vão servir como alimento, como por exemplo os peixes, crustáceos, vermes e o plâncton. Então aqui a gente está vendo uma figura dessa célula, né, o quinidoblasto, né? O quinidoblasto ele vai se diferenciar formando o quinidócito. Então o quinidócito ele é uma célula que é utilizado para defesa e para alimentação. Então, o quinidócito ele vai ter o quinidocílio, que quando entra em contato, né, com alguma estrutura, né, principalmente outros animais, ele vai liberar um filamento urticante, que vai liberar um líquido tóxico, né, podendo provocar aí uma irritação, né, uma lesão ou até mesmo a morte, dependendo do animal. Com relação ao revestimento, né, como eu falei anteriormente, esses animais eles têm um revestimento duplo, né, um revestimento interno, que é a epiderme, e um externo, que é a epiderme, e um interno, que é a gastroderme, né, e no meio dos dois tem a mesogleia, que é um líquido gelatinoso. Então eles possuem dois folhetos embrionários, né, no seu plano corporal básico. E aqui, né, na epiderme vão ter as células, né, os quinidoblastos ou quinidócitos. Com relação à sustentação, né, alguns quinidários, como é o caso dos corais, eles possuem um exoesqueleto de calcário, né, então são animais que têm um corpo mais rígido. Já outros não possuem, não apresentam nenhum tipo de esqueleto e não têm o corpo rígido, e sim o corpo mole, como é o caso, por exemplo, das águas-vivas. Tá? Aqui a gente está vendo, né, os corais eles são bem rígidos, porque eles possuem um esqueleto de calcário no corpo. Lembrando que os corais eles são, né, muito importantes para um ambiente. A preservação dos corais é muito importante para os ambientes aquáticos. Com relação à digestão, né, eles apresentam um sistema digestório com cavidade digestória, mas ela não é um sistema completo. Ele tem apenas uma abertura, né, um orifício por onde vai tanto entrar os alimentos, como também sair, né, os detritos ali alimentares. Então, dessa forma, o sistema digestório, né, dos quinidários é incompleto.
E além disso, eles possuem, o nome desse sistema digestório deles é chamado de cavidade, né, gastrovascular ou também celêntero. E aí por isso que vem outro nome, né, para esse grupo, que são os celenterados, né? Então, eles também podem ser chamados, né, os quinidários, de celenterados. Eles apresentam a digestão tanto intra como extracelular. A gastroderme possui células glandulares que produzem enzimas digestivas que atacam o alimento no celéntero, ou seja, a digestão aí ela começa extracelular. E aí depois as células digestivas vão fazer a digestão intracelular, né? Ou seja, a digestão ela ocorre, né, nessas duas etapas, tanto fora da célula como dentro, portanto ela é intra e extracelular. E os resíduos alimentares são expulsos pela boca, que também faz o papel de ânus, né? Então ele não possui ânus, dessa forma o sistema digestório deles é incompleto. Então aqui a gente está vendo, né, como é que funciona a digestão, o sistema digestório de um quinidário. Então eles vão, né, capturar os alimentos vão entrar, né, pela boca, depois vão começar a digestão dentro da cavidade gastrovascular ou celéntero, e depois a digestão vai continuar dentro das células, né, do corpo do animal. Com relação à circulação, respiração e excreção, esses animais não possuem sistemas para essas funções. Então, eles não possuem sistema digestório, sistema respiratório, circulatório e excretor. Então, como é que eles vão realizar essas funções? Vão realizar essas funções por difusão, né? Então, os gases, as substâncias, elas vão se difundir, né, sem necessariamente passar por sistemas que vão fazer essa função. Então, desse modo, né, o oxigênio dissolvido na água vai entrar, né, pelo aparelho do corpo do animal, atingir todas as células, e também são animais que são finos, têm uma estrutura corporal muito fina, então os gases conseguem se difundir facilmente. O gás carbônico faz o caminho inverso, as excretas também vão ser eliminadas, então todo, né, o sistema de respiração, circulação e excreção é feito por difusão, eles não possuem sistemas que façam essas funções. Com relação à coordenação, né, eles possuem um sistema nervoso difuso, ou seja, eles possuem uma rede de células difundidas pelo corpo, mas eles não possuem uma centralização do sistema nervoso. Então, eles não possuem cérebro, não possuem glândulos, possuem apenas uma rede de células nervosas, né, que fazem o sistema nervoso deles. E outra coisa, os poríferos, né, que a gente viu na aula anterior, não possuem sistema nervoso, não possuem nem células nervosas, né? Já os quinidários eles possuem, mas é um sistema nervoso difuso. Então, a coordenação é feita por uma rede de células nervosas, mas não há regiões com maior concentração de neurônios e sinapses. Isso significa que não há gânglios nem cérebro. Por isso dizemos que os quinidários não apresentam um sistema nervoso difuso, ou seja, não existe um sistema nervoso centralizado. Com relação à reprodução, né, assim como a maioria dos outros animais, os quinidários possuem as duas formas de reprodução, né, tanto a reprodução assexuada, como também a reprodução sexuada. De assexuada, eles podem fazer brotamento, né, a gente já viu como é que funciona o brotamento. Vão começar, né, a se multiplicar algumas células em uma região, vão crescer, vão ali desenvolver um novo ser, que depois ele pode se destacar, né, formando colônias ou sair para viver independente, né, ocupar outros ambientes. Nesse grupo temos também a estrobilização, né, que é quando o animal ele forma camadas, né, e essas camadas vão surgindo novos animais, né, então vão se estrangulando pedaços de um animal e formando, né, novos animais. Então isso é chamado de estrobilização. Tá, então aqui a gente tem uma figura, né, do brotamento, aqui numa hidra, então vai surgindo, né, um pequeno broto, que nada mais é do que células, né, desse organismo que vão se juntar e vão começar a crescer nessa região. Depois, quando ele atinge um certo tamanho, né, ele pode ficar fixo ou ele pode se destacar e ficar com vida livre. Temos também a reprodução sexuada, né? Essa reprodução sexuada ela vai ser feita por meio de gametas produzidas das células intersticiais. Na maioria das espécies, né, de quinidários, eles vão ter os sexos separados e a fecundação vai ser externa. Ou seja, vai ter um animal, né, com o sexo do macho, um animal com o sexo da fêmea, produz óvulo, produz espermatozoide, libera na água e eles se juntam, né, fazendo a fertilização.
O desenvolvimento é indireto, ou seja, tem formação de larva, né? A gente já viu que a larva é muito importante em espécies que têm animais sésseis, animais que ficam fixos, né? As larvas são importantes para elas poderem se dispersar pelo ambiente. Então, do ovo surge uma larva ciliada e livre, que é chamada de plândula, que depois vai se transformar no adulto por metamorfose, né? Então, aqui a gente tem um esquema da reprodução de um grupo de crinidários, né? Que são os hidrozoários, que são as hidras, né? Então, como é que funciona? Uma hidra macho vai produzir espermatozoides, liberar na água. Esses espermatozoides vão atingir os óvulos, né, das fêmeas. E depois ali vai começar a se desenvolver, né, um embrião, né, uma blástula. E aí depois ela vai ser liberada no substrato, vai se fixar e vai originar uma nova hidra, né? Então esse aqui é um exemplo de ciclo reprodutivo de um quinidário, aí no caso das hidras. Em algumas espécies também vai ocorrer o fenômeno da alternância de gerações, né? O que é isso? Essa alternância de gerações, ela acontece quando a espécie, né, na mesma espécie, existe uma fase em que ocorre reprodução assexuada, normalmente é no pólipo, e uma fase em que ocorre reprodução sexuada, normalmente na medusa. Então, nos quinidários, ambas as formas são diploides, né, ou seja, não existe forma haploide, só diploide. Então, aqui a gente está vendo, né, um exemplo que acontece de alternância de geração, né? Então, como é que funciona? Vão ter medusas, né, adultas, elas vão, né, produzir óvulos e espermatozoides que vão ser liberados na água. Depois elas vão, né, esses óvulos e espermatozoides vão se juntar, né, ocorrer a fecundação, e dessa fecundação vai originar uma larva, né, que é a plândula, que é uma larva de vida livre, né, ciliada. Depois dessa plândula, ela vai se fixar no substrato e vai começar a se desenvolver, né, formando o cifistoma, né? Então vai começar a formar essa fase aí jovem, né, do animal. Depois ele vai começar a sofrer estrobilização, ou seja, divisão transversal, né? Então ele vai começar a formar éfiras, que são medusas que estão ali imaturas, né? Então essas éfiras, depois que elas começam a amadurecer, elas são liberadas, e aí elas se liberam, né, no ambiente, podendo aí reproduzir de forma sexuada. Então vejam que aqui, né, nesse mesmo animal, nessa espécie, né, ocorre as duas fases, né? Ocorre tanto uma fase sexuada como uma fase assexuada. Por isso a gente chama isso de alternância de gerações. Classificação, né? Como os quinidários são classificados? Então os quinidários, eles são classificados, gente, em vários grupos. Então a gente tem o grupo dos hidrozoa, né, que são os hidrozoários. Então nesse grupo nós vamos ter, né, as hidras. Então normalmente é um grupo que tem a formação de pólipos e de medusas, que apresentam alternância de gerações. Então, o principal, né, a gente tem as hidras, que são pólipos isolados de água doce, e também a albélia e a fisália, que são, por exemplo, as caravelas portuguesas, né, que formam colônias, né? Então, a caravela, ela não é um único, né, organismo, sim uma colônia ali de vários organismos. Então, aqui a gente tem, né, alguns representantes desse grupo dos hidrozoários. Então, os hidrozoários, eles são representados pelas hidras, albélias e fisálias, né, os principais representantes. Temos também, né, os sifozoa, que são os sifozoários. Nos sifozoários, eles são representados principalmente pelas águas vivas, né? O gênero mais importante é a Aurelia, é o gênero Aurelia. São animais marinhos e basicamente possuem a forma de medusa e são mais desenvolvidos do que os hidrozoários. Tá, aqui a gente está vendo, né, a figura de algumas algas vivas, também chamadas de medusas, né? Então elas têm um desenvolvimento maior do que os hidrozoários e normalmente elas possuem vida livre, né? Elas não ficam fixas, céssas em um ambiente, elas conseguem se movimentar. Então elas possuem uma diversidade de formas, de tamanho. Tem algumas espécies que são muito perigosas, né, por serem venenosas. E aqui uma curiosidade, né, que eu achei interessante a gente ver, é que as águas vivas, né, e também as lagostas são consideradas biologicamente imortais, ou seja, elas nunca envelhecem e nem nunca morrem, a não ser que sejam mortas, né, sejam predadas. Temos também o grupo dos anthozoa, né, que são os anthozoários, são animais marinhos, representados principalmente por pólipos.
Então, podemos ter, né, aí as anêmonas, que normalmente são isoladas, ou coloniais, como é o caso dos corais. Os pólipos, né, secretam um esqueleto externo, né, de calcário responsável pela formação dos recifes de corais, que são muito importantes para os ambientes aquáticos, né, porque os recifes de corais eles vão servir de abrigo e alimento para vários animais, né, crustáceos, moluscos, peixes. Então, a preservação dos corais é algo extremamente importante. Então, aqui a gente está vendo, né, alguns representantes, né, de antozoários. Então, os antozoários são representados pelos corais e pelas anêmonas. Os corais, né, normalmente são coloniais, né, e as anêmonas normalmente são solitárias. E temos, por último, né, o grupo dos cubozoa, né, que são os cubozoários. Então, gente, os cubozoários, eles são, né, como o próprio nome diz, eles têm um formato cúbico, né, do corpo. Eles vivem em águas tropicais e também possuem quinidócitos altamente tóxicos. Então, do grupo dos quinidários, né, os cubozoas são os mais perigosos. É o caso, por exemplo, da vespa do mar, né, que da espécie Chironex fleckeri, né, que é encontrada apenas na Austrália. É um cubozoário extremamente perigoso, porque o veneno, né, que ela libera com os seus quinidócitos é muito forte. Então aqui a gente está vendo, né, o principal representante do grupo dos cubozoários, né, que são as vespas do mar, né? Então elas têm esse formato aí cúbico, né, um formato bem exótico, e também são muito perigosas, né? Inclusive elas conseguem até matar um ser humano com esse veneno. E era só isso, né, na nossa aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, curta esse vídeo e clica no sininho para receber todas as notificações. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários e até a nossa próxima aula. Tchau!